Senador, eu começo com o senhor. O senhor está aqui hoje para nos trazer um pouco a visão da oposição sobre tudo isso que está acontecendo. O senhor foi secretário da Previdência no Ministério da Economia de Paulo Guedes, que era uma espécie de interministério, né, naquela grande pasta da economia que Paulo Guedes criou. E, ao mesmo tempo, também é uma liderança importante da oposição no Senado Federal. Então, a gente estava falando agora da possibilidade, por exemplo, da abertura da CPMI, dessa comissão mista. Qual é a chance dela acontecer? Como é que está a articulação? Bom, Thaís, primeiro é importante colocar que são os mesmos personagens, os mesmos métodos, e nós já sabemos o final desse filme. O ministro Carlos Lupe, né, é aquele mesmo que foi ministro do Trabalho dos governos Lula e Dilma e foi demitido por suspeitas de corrupção, né, em 2011, se não estou enganado. Então, a situação se repete, está no DNA, né, do Partido dos Trabalhadores esse tipo de situação, é recorrente, né? E é importante colocar também, Thaís, a diferença de comportamento. Eu fui secretário de Previdência e Trabalho entre janeiro de 2019 e março de 2020. Né? Nós já entramos no governo com a medida provisória contra fraudes. Né? 18 dias depois do início do governo do presidente Bolsonaro, nós apresentamos, né, uma medida provisória que foi convertida em lei em junho, né, que atacava uma série de problemas no sistema previdenciário e que economizou no primeiro ano quase 5 bilhões de reais. E entre esses problemas estava a questão dos consignados, que ao contrário do que a narrativa do governo fala, não começa em 2019, começa em 1991. Aliás, esse governo do PT, ele gosta muito de narrativa e de mentiras, porque aprendeu, né, que mentindo de forma reiterada passa uma impressão diferente para a população brasileira. Após a Constituição de 88, os aposentados rurais saíram do fundo rural e passaram a ter um salário mínimo, né? E a entidade mais importante nessa questão de consignados é a CONTAG. Quem não conhece a CONTAG é a confederação que congrega trabalhadores rurais em todo o Brasil e que tem uma ligação histórica com o PT, com o MST, né, com trabalhadores rurais, e que ao longo de mais de 30 anos atestava, através dos sindicatos rurais, a aposentadoria dos trabalhadores rurais. A gente está falando de mais de 10 milhões de pessoas. E tinha mais de 1,5 milhão de associados quando nós chegamos. Então, nós, por exemplo, definimos que era necessário uma validação anual, né, dessa questão da aposentadoria, né? E definimos também que a aposentadoria rural passava a ter uma outra metodologia, né? Seria a autodeclaração do cidadão que queria se aposentar, agregado a um laudo técnico das Imparnes espalhadas por todo o Brasil, como um processo de transição, e a partir de 2020, através do CNAE, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. No processo de conversão da medida provisória em lei, houve um enorme lobby da esquerda e partidos ligados aos movimentos sindicais, e eles ampliaram essa questão, né, da autenticação para final de 2021, quer dizer, em vez de ser 1 ano, passou a ser 3 anos. E tem uma série de emendas do PT e dos seus aliados contra essa autenticação e contra a mudança da metodologia, né, que passava a ser mais estreita, mais escorreita para a concessão do processo de aposentadoria. Senador, então, eu acredito, Thaís, só para lhe responder, eu acredito que é importante a CPMI. É essencial a CPMI. E nós temos já as assinaturas no Senado, como você anunciou, tem quase 30, não 27. Já temos mais de 100 assinaturas de deputados, de 185 assinaram a CPI. A próxima semana a gente vai conseguir o número suficiente. E ao contrário do regimento da Câmara e do Senado, o regimento congressual determina que com a leitura da CPMI no início da sessão congressual, né, ela passa a ser instalada automaticamente. E nós, é evidente, nós vamos trabalhar para só haver sessão congressual se for instalada a CPMI.